Oi, gente. Boa tarde, gente. Estou falando baixinho porque a Maísa está dormindo. Gente, domingo abençoado, né? Como falei para vocês, tive uma noite abençoada, fui renovada pelo Espírito Santo de Deus, né? Tava um pouco triste, mas o Senhor me animou através da sua palavra. Graças a Deus, né? Louvado seja o nosso Deus, porque Ele é suficiente nas nossas vidas, né, gente? Na nossa vida, porque temos uma só vida aqui na terra, né? Temos mais uma, mas tá no céu. No céu que vamos vivenciar a outra vida, a vida eterna. Como eu falei para vocês, fui confortada essa noite por meio da palavra de Deus. Deus falou muito ao meu coração. Gente, hoje à noite eu vou estar ministrando a palavra de Deus na minha congregação, na congregação que eu congrego atualmente, né? Tenho uma palavra abençoada para ministrar nesta noite e vocês estão convidados. Vocês que moram aqui em Palmeiras, né? Para se fazer presente nesta noite. Gente, como eu falei, né? Todos nós temos um chamado da parte do Senhor. E a vontade de Deus é que a palavra dele seja anunciada. Então, essa noite eu estava triste, né? Ontem eu estava triste, que eu fui olhar os vídeos, gente, não tinha nenhum compartilhamento, então eu entristeci, né? Fiquei um pouco triste, porque o desejo do nosso coração é que a palavra do Senhor alcance o máximo de vidas possível, né? Mas sabemos que há uma força espiritual, né, gente? Há uma guerra espiritual, né, gente? Não estamos lutando com pessoas físicas, né, gente? Estamos lutando contra potestade, contra poderes que reina no mundo, né, gente? Nesse mundo que vivenciamos. A palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno, né, gente? Ele é o governador deste mundo atual, o qual nós estamos vivendo. Mas vai chegar um dia que o próprio Jesus vai dar fim nesse reinado do inimigo, né, gente? Vai pôr ele no devido lugar dele, no lugar de onde ele não deveria nunca ter saído, né, gente? Então, como eu falei para vocês, essa noite eu tive um refrigério da parte do nosso Deus. Ele falou muito comigo através da carta de Paulo a Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 3. Deus ministrou forte, gente, esse versículo, essa palavra no meu coração. Não tenho dúvida do chamado que Deus me pôs, né? Do propósito e do desejo que Deus pôs no meu coração. Eu não tenho dúvida que não foi de mim, foi de Deus para a minha vida. Então o Senhor, vendo que eu estava triste, Ele me deu ânimo através da sua palavra, né, gente? E aqui em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 4, a partir do verso 5, a palavra de Deus me falou suporte, né? Suporte essa tristeza, suporte esse desânimo, né? Porque a guerra não é física, a guerra é espiritual, né, gente? Temos que suportar
Aqui Paulo, ele estava findando, gente, o seu ministério, a sua obra, o qual Deus o lhe pôs, né, gente? O pôs como servo para servir na obra do Senhor. Então, Paulo, ele estava findando o seu ministério, né, gente, aqui na terra. E ele vai falar no versículo 6, no versículo 7, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Fiz o melhor que eu pude na correria, cheguei até o fim, conservei a fé, né, gente? Em outras traduções bíblicas, ele vai falar assim: combati o bom combate e guardei a fé, né, gente? Então, estamos em uma grande correria, estamos em uma corrida, né, gente? E o nosso alvo é o céu, né? Então, estamos em uma corrida para o céu. Paulo falou: durante essa corrida, durante essa caminhada, eu fiz o meu melhor, né? Falando para Timóteo. E nós também temos que fazer aqui o nosso melhor, né, gente? Nos esforçar para fazer o vídeo do Senhor. É a vontade, é o que o Senhor quer. E Paulo dá continuidade. E agora está me esperando o prêmio da vitória. Olha só, gente, que bênção, né? Que ânimo para nossas vidas, saber que a nossa jornada aqui, a nossa caminhada aqui, ela vai ser recompensada, né, gente? Então, compensa demais a gente falar não para o mundo, falar não para os prazeres da carne, porque o prêmio que nos espera é grandioso, né, gente? Supera todas as nossas expectativas. Vai além de tudo que a gente pode conseguir ou conquistar aqui na terra, né? O nosso prêmio, Paulo, ele vai falar que está na mão do justo juiz, né, gente? Ele vai falar assim, e agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda, ou todos que esperam com paciência a sua vinda, né, gente? Então, que Deus venha conservar essa fé em cada um de nós, que nós venhamos esperar o nosso Senhor com paciência, né? A palavra de Deus vai dizer que ninguém sabe o dia e nem a hora, né? Que Deus voltará, mas Ele voltará para buscar, gente, a sua igreja, para nos recompensar, gente, por tudo aquilo que a gente abriu mão por amor ao Senhor. Gente, como eu falei, eu entreguei minha vida a Cristo aos meus 15 anos. Não experimentei nada, gente, do mundo e nunca tive vontade de experimentar, nunca me fez falta, gente. A gente pode viver sim, sem se contaminar com o mundo. A palavra de Deus vai nos contar a história de um jovem, gente, que determinou no seu coração não se contaminar, né, com o manjar do rei. O nome desse jovem é Daniel. Um jovem exemplar, né, gente, que temos que tomar como exemplo para a nossa vida, para a nossa caminhada, não nos contaminar. Então, gente, aos 15 anos eu entreguei minha vida a Cristo. Estou aguardando Ele até hoje. Não sinto falta, gente, do mundo. Eu sei que o meu lugar não é aqui. Estamos aqui, gente, de passagem, né? O nosso lugar é no céu, juntamente com o Pai.
Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos libertar, gente, porque estávamos todos condenados, né? A palavra de Deus vai falar que o mundo entrou, o pecado entrou no mundo por um só homem, e também por um só homem ele vai sair do mundo, né, gente? Então, Jesus, ele veio, gente, para levar com ele todos os nossos pecados, para nos libertar do pecado, né, gente? Para nos dar o perdão. Então, gente, tarde abençoada. Passando aqui, né? Nosso domingo está finalizando. Amanhã estarei cedo, gente, com uma palavra do dia abençoada, tá bom? Peço para vocês, gente, compartilhe, né? Não custa nada, é apenas um clique de compartilhamento, né, gente? Pegue o seu celular e compartilhe com outra pessoa para também ouvir, gente, essa palavra, para que essa palavra também venha libertá-lo, né, gente, do pecado, porque tem muita gente presa no pecado, né? E a palavra de Deus vai dizer que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, só ela tem poder, gente, para libertar, tá bom? Então eu venho aqui, gente, não é para expressar coisas supérfluas, gente, eu venho aqui para expressar a verdadeira palavra, né? Mas como vimos aqui através da palavra do Senhor, como o Senhor me mostrou e me falou, gente, estamos vivenciando momentos o qual essa palavra já está incomodando, né, gente? Gente, eu vou indicar aqui para vocês um filme que ele é muito tocante, sabe? Eu já assisti ele 2 vezes. O nome do filme é O Livro de Eli. Gente, só vou contar um pouco aqui para vocês ir lá e conferir. Gente, um homem, ele dá a vida, gente, dele, ele protege, gente, com a sua própria vida, gente, a última Bíblia do mundo. O filme vai contar a história de fim dos tempos. E aí, esse homem ele é conduzido através de uma voz até esse livro, até essa Bíblia. E o filme conta que é a única Bíblia que existe no mundo, porque houve um acontecimento, gente, e aí acabou o mundo. Ele está vivendo em um mundo apocalíptico e ele tem a última Bíblia que resta no mundo. Então, com a sua vida, ele guarda essa Bíblia por tudo, ele protege essa Bíblia até chegar em um determinado lugar, o qual pode ser feita várias cópias dessa Bíblia, gente. Para que essa Bíblia, para que essa palavra, ela venha ter continuidade. Gente, vocês já ouviram um livro, eu vou pegar aqui para vocês verem. Olha aqui, gente, esse livro, ó, é uma coleção, tem 6 livros. Charles Spurgeon. Gente, esse livro aqui ele vai contar, gente, a história de sermões bíblicos. Deixa eu ver se é esse mesmo aqui. Ô, gente, o livro, essa coleção aqui não é, mas essa coleção aqui é muito boa. Tem vários sermões e esboços para estar ajudando a gente no início da nossa jornada. Mas o livro que eu quero mostrar para vocês é esse daqui, olha. O Livro dos Mártires. Gente, esse livro aqui, ele vai contar a história dos homens de Deus que deram a vida, gente, por essa palavra de Deus.
Então, quando eu assisti o filme, o livro de Eli, eu lembrei desse livro aqui, gente. Ele vai contar como esses homens de Deus morreram, a forma cruel qual eles morreram, gente, pela palavra de Deus. Eu comecei a ler, gente, eu não terminei. Eu comecei a ler, gente, e eu comecei a chorar, porque é muito triste, gente. É triste demais. Então, muita gente morreu para que essa palavra aqui estivesse aqui, gente, não fazendo parte do nosso presente, né? Então, muitas vidas foram ceifadas por amor a esta palavra aqui, gente. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu confesso, gente, que eu chorei, porque é muito triste. E a gente já estamos vivenciando, né, gente, o tempo da perseguição por amor à palavra de Deus. Já tem países que gente já não consegue mais falar de Deus, que já não tem mais a Bíblia, gente, já não existe mais esse livro sagrado. Então, vamos aproveitar enquanto temos ele aqui, gente, ainda com a gente, porque vai chegar dias que, infelizmente, não vai existir mais. A gente vai ter que guardar essas palavras no nosso coração, gente. Mas eu quero falar para vocês que muitas vidas, muitos homens de Deus entregaram a vida por essa palavra. Então eu indico aqui, gente, esse livro aqui, ó. Procure, gente, conhecimento. A palavra de Deus vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento, né? Busca, gente, a história da Bíblia. Muita gente morreu para que essa Bíblia existisse, para que essa palavra ela tivesse aqui nos nossos dias, né, gente? Então, é uma palavra verdadeira, eficaz, gente. E eu não sei vocês, mas eu nunca vi, gente, um livro mais atualizado do que esse aqui, gente. É um livro totalmente atualizado, um livro que foi escrito há muitos anos, gente, mas ele é um livro atualizado. Quando a gente lê, a gente vê, gente, que ele é um livro atualizado. Por quê, gente? Porque essa palavra aqui, ela é viva, gente. É uma palavra viva. Entendeu? É por isso, gente, que é importante da gente tá fazendo esse ID, tá bom, gente? Então, compartilhe. Tô falando baixinho aqui porque a minha neném tá dormindo. Amanhã vai ter uma palavra de Deus abençoada, uma reflexão abençoada. Escute e compartilhe, gente. Vamos aproveitar, porque tem países aí que já não existe mais a palavra do Senhor. Não, gente, não pode mais falar de Deus. Se falar, as pessoas são mortas, né, gente? Infelizmente. Estamos vivenciando, gente, não me canso de falar, os últimos momentos da igreja aqui na terra, né, gente? Então, que venhamos fazer como Paulo, guardar a nossa fé, né? Combater o bom combate, que é essa palavra aqui de Deus, né? E tem um prêmio à nossa espera, né, gente? Além da vida eterna, ainda vamos ser premiados pelo nosso Deus, tá bom, gente? Mas essa premiação aqui é para os fortes e corajosos, tá bom, gente? Não desanime, tá bom? Uma tarde abençoada para vocês, e eu indico para vocês que leiam, procure, ó, este livro aqui, gente. É muito bom, mas ele é muito forte, tá bom? Esse daqui são os homens que deram a vida pela palavra de Deus. O nome do livro é O Livro dos Mártires,
Tá bom, gente? Um ótimo domingo, uma ótima tarde para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Que Deus os abençoe.